a propaganda política, a estratégia política, e você é um cara de esquerda, sedizente, progressista, ou seja, que se qualifica como progressista. Sim. A propaganda política de esquerda se adaptou aos tempos modernos ou não? Não. Explique. Desenvolva. Não. Eu acho que essa é uma pergunta que tem que ser feita para um cara como você. Não. E é bom. Eu espero ter feito uma descrição. Se eu não fiz uma descrição boa, você pode me chutar, viu? E aí você tem, por exemplo, um Nicolas Ferreira que é quase um Goebbels. Não, que é brilhante no que ele faz. Pode ser odioso, mas é brilhante. É um mini Goebbels, né? É um Goebbels em formação, que é, Deus me livre, mas assim... Goebbels em forma de larva ainda. O segredo é não ofender ninguém, né? A gente está ferrado. Em forma larvária, quer dizer. Em forma larvária é uma expressão que quer dizer assim... Abre ovo. Começo, abre ovo. Isso, é um Goebbels ainda em forma seminal. É verdade. É verdade. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá bem atrás. Eu acho que a gente tá bem atrás... Assim, tem uma série de razões, mas é um fato que nós estamos bem atrás. Estamos reduzindo a diferença, mas estamos bem atrás. Estamos aí falando nós, os progressistas. Mas explica pra gente. Primeiro que nós tentamos explicar as coisas. Nós ainda estamos presos aos fatos. Eles não têm compromisso com os fatos. Eles não têm compromisso com a verdade. Isso é uma vantagem comparativa monstruosa. Mas nós temos que abrir mão dos fatos? Aí que tá. Eu acho que não. Pelo poder, a gente vai abrir mão da realidade, da verdade, dos fatos. Não, a gente tem que lutar. A sorte nossa no Brasil é que, por mais que não pareça, o horário eleitoral gratuito que não é gratuito, mas o horário eleitoral ainda exerce um papel muito importante no processo, porque ele impõe muitas vezes a agenda. E a rede social, a gente fica assim, a rede social impõe a agenda da televisão. Não é assim ainda. Vai ser. E aí, se Deus quiser, eu estaria aposentado, porque eu acho que eu não vou ter capacidade para fazer bem o que eu faço. Mas eles não têm compromisso com a verdade. O Gustavo Gayer tem compromisso com a verdade? Não. O Nicolas Ferreira tem compromisso com a verdade? O Bolsonaro tem compromisso com a verdade? Então, assim, é uma vantagem comparativa. E, além disso, agora com a eleição do Trump, eles não só não têm compromisso com a verdade, como eles não têm filtro mais. Certo? Então, a gente está muito atrás. Até pelas nossas virtudes. De querer... Eu vi aqui parte da entrevista do Lindbergh, o Lindbergh mostrando a inflação no governo Bolsonaro e tal. Aí meu irmão, que é a pessoa que eu mais admiro no mundo, que é meu anjo da guarda, que é o espírito faixa preta, eu tô lutando para entrar na faixa verde. Meu irmão é bolsonarista, cara. E aí fala do Milei, aí falando que você não viu a quantidade de argentino que tem no Rio? Eu falei, os argentinos ricos, os argentinos de classe média. A pobreza, a miséria, a fome na Argentina nunca aumentaram tanto. Aí eu mando os dados. Eu não mando dado do Globo, eu mando dado da CNN, né, que eles ainda aturam, mostrando o crescimento da pobreza, da miséria, da fome, né, que explodiu na Argentina. E que, em contrapartida, no Brasil, a gente, graças a Deus, voltou. E segundo eles, é o começo da retomada, isso aí. Sim. É o começo da retomada. O governador Tarcísio, que está sempre convidado para vir aqui, mas fez uma palestra num evento do mercado financeiro e disse, se o Milei conseguiu, por que nós não podemos fazer a mesma coisa? A mesma coisa é a mesma coisa. A mesma coisa significa, vamos suspender obras públicas, vamos cortar todos os repasses para os estados. É isso? Dá para fazer isso aqui? Só que a Argentina tem um PIB per capita que é 1/3 superior ao do Brasil. E aí, como é que fica?
Não, e assim, e aí eu mostro pro meu irmão, olha os dados no Brasil. Aí ele só vira pra mim assim, a única resposta é fake, reticências. Fake é a CNN, fake os dados da ONU, fake. A verdade é o... E aí aquela coisa, desculpa se eu tô parecendo pastor aqui, eu sou católico. Tem aquela passagem, né, que Jesus fala da profecia de Isaías, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Isso. E ouviram de mau grado com os ouvidos e fecharam seus olhos, para que não ouçam com os ouvidos e não vejam com os olhos, e não compreendam com o coração, e não se convertam, e eu não os cure, eu, Deus, não os cure. Só que hoje, não é nem que eles estão mais fechados, eles não têm nem mais acesso ao outro lado. É um dia inteiro de Jovem Pan, de Oeste, de não sei o que, é a verdade. Então tá complicado, mas assim, apesar disso, eu acho que nada supera as circunstâncias da vida do povo. Aí o Crivella me contratou. E o Crivella era o Celso Russomano do Rio, né? Isto é, tentava, chegava e depois caía. O Crivella tentou, se eu não me engano, 3 eleições para governador e perdeu, e 2 para prefeito e perdeu. Ele era realmente o cavalo paraguaio. Era aquele cara que começava com seus 22%, terminava com 12% e não ia para o segundo turno. E a gente conseguiu terminar o primeiro turno ele com 27%. E o mais importante, com 27%, e a gente teve a habilidade ali de escolher o adversário. Porque eu falei, a gente só ganha essa eleição se a gente for para o segundo turno com o Flávio Bolsonaro, que ainda não era, ou com o Marcelo Freixo. Se a gente for para o segundo turno com Osório, com Índio da Costa ou com Pedro Paulo, esquece que a gente perdeu a eleição. E aí a gente foi pro segundo turno com o Freixo, que já teve aqui, né? Sim. E no dia que deu o resultado do primeiro turno, eu já dei os parabéns para eles. Eu não gosto desse negócio de chamar candidato pelo cargo que ele tá almejando. Senador. Ele vai ser prefeito se ele se eleger. Deputado. Vai ser governador se eleger. Né? Então, assim, senador, parabéns, o senhor está eleito. Não havia como ele perder aquela eleição pro Freixo, pô. Eu tenho a grande questão, mas assim, eu quero que você faça a grande questão. Eu não vou fazer a grande questão, eu quero fazer tô muito curioso aqui, mas não, faça você primeiro. Não, é que eu quero, porque eu tenho a grande questão, quem está esperando, eu acho que tem um monte de gente esperando, mas é que nesse caso do Crivella, teve uma coisa assim, tinha um pouco de, assim, porque não é a sua convicção. Você disse, eu sou um cara de esquerda. Mas eu não era. Em 2016 eu ainda não era. Ali você não era. Era um pouco uma resposta, Eduardo? Era um desafio? Era o quê? Não, era um trabalho. Era um trabalho. O cara precisa de dinheiro, era um trabalho. É um trabalho, preciso pagar as contas. Eu vou te falar uma coisa. Eu sei fazer e acabou. E eu vou te falar, Reinaldo, eu acreditava que o Crivella ia melhorar. Você acreditava mesmo? A gente criou aquele slogan, não foi falsidade. Assim. Lembra o slogan só? Chegou a hora de cuidar das pessoas. Né, que eu até hoje escuto nas quales. Isso. Né? Porque... E tinha sempre as imitações dele, cuidar das pessoas. Chegou a hora de cuidar das pessoas. Um cara engraçadíssimo, né? O Crivella... Mas não nasceu pro executivo. E eu não tinha essa percepção. Nunca consegui imitar o seu bronzeado, diga-se de passagem. Poucas vezes eu vi um homem tão pálido. Mas né? ele tá muito bem de saúde. Não. Tem você, é verdade. Mas ele é mais. Tá malhando, faz a dieta da salada, carne, queijo, ovo, que eu convido vocês a olharem o Instagram dele, que é engraçadíssimo. Essa salada, essa receita da salada, carne, queijo, ovo. Lilian, salada, carne, queijo, ovo. Mas assim, eu era uma incógnita. Porque a gente tinha aquela... Porque, Reinaldo, depois quando eu tive a epifania da esquerda, né, que eu vou contar aqui depois que foi numa... Aliás, eu quero saber, epifania é uma revelação de natureza divina. Quero saber qual foi a natureza divina da revelação dele, mas de qualquer modo... Que foi em 2018. 2017 para 2018. Que aí eu falei, cara, eu sou um cara de esquerda pra caceta, entendeu? Mas ali quando eu fui com o Crivella... Eu tinha aquela desconfiança, Igreja Universal, não sei o quê.
Estranho, né? Mas eu fui até com um pessoal da minha equipe, meu diretor de criação, fui na casa dele, cara, a casa de uma simplicidade. A dona Jane, que é a mulher dele, foi lá, levou o café, serviu o café, não tinha aquela coisa de empregados, não tinha... E um tratamento muito humano com as pessoas que trabalhavam lá, e ele com muita leveza e tal. Eu realmente acreditei. E eu vou te falar, eu acho que ele queria melhorar, eu acho que ele queria cuidar. Independentemente de qualidade da administração, você continua amigo dele? Não, porque a gente brigou, porque ele vacilou comigo, e, enfim. Mas... Em que vacilou? Ele vacilou porque, assim... Primeiro que ele me prometeu, né? Eu fiz a transição do governo, né? E quem trabalha de graça é relógio. Assim, você não vai vender o que você faz de melhor a ninguém de graça. E ele nunca me pagou. E ele me prometeu... Nem na campanha? Não, a campanha, Sim. com muito esforço, ele me pagou. Com muito esforço, né? Porque tinha uma figura lá que era o presidente do partido na época, que era o senador Eduardo Lopes, que, se pudesse, não me pagaria. A minha equipe sofreu muitos atrasos e tal, mas acabaram pagando. Mas ele vacilou assim até... E eu vi que ele... Assim, o Crivella... ele foi capturado. Você vê essa coisa de ser capturado, né? Assim, o Cláudio Castro, refém da... E eu tô ofendendo tanta gente. Refém da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Crivella, ele virou refém da Câmara dos Vereadores do Rio na transição. Não foi nem no governo. E eu vi aquilo ali. E eu conheço as pessoas. Coisa que o Eduardo, assim... O Eduardo tem um respeito, os vereadores têm até um medo do Eduardo, assim. E você foi vendo o governo do Crivella, ele entregou a prefeitura, como o Bolsonaro entregou a administração, pro Centrão da atrás, como o Cláudio Castro entregou. Ele não, né? Eles eram figuras que iam a eventos e tal. Agora, tem muito jeito de não entregar? Olha, o Eduardo não... Porque eu tô vendo assim, o próprio Lula tá enfrentando muita dificuldade e é acusado de fazer as coisas do Centrão e tal. Quer dizer, com esse poder que o parlamento tem muita gente. Eu acho, uma dúvida mesmo. Eu acho que no nível municipal tem como não entregar. Pelo menos assim, eu vejo o exemplo do Eduardo, certo? Porque a ligação é muito direta. Numa eleição para prefeito, é o candidato a prefeito que puxa os vereadores, que consegue eleger os vereadores. Numa eleição para governador, esse intermediário... Porque assim, se não tivesse um intermediário político, o Eduardo estava eleito governador do Rio. Mas o papel do intermediário político numa eleição para governador é muito importante. Eu queria que você segurasse um pouquinho isso que você está falando, porque eu acho que eu queria explorar a tua capacidade evidente de fazer campanha e marketing político. Você é um... E de ler o cenário. Você é um... Eu diria que é um... eu não vou chamar de marqueteiro. Você é um pensador, um estrategista de campanhas políticas com a característica de ter atuado no executivo. Ou seja, você é um cara que pensa a campanha política, mas também que sabe o que é exercer um mandato. Sim. O que eu acho curioso nessa história? Se nós olharmos para a história do marketing político, das campanhas políticas, nós vamos, sem nenhum exagero, verificar que quem pensou o marketing político moderno foi um cara chamado Goebbels, o Hitler. O cara que inventou comício, viagem por avião para um país inteiro para fazer comício, inventou filme publicitário, inventou pôster publicitário e também, sem nenhum exagero, eu diria Cinema de propaganda, sem nenhum exagero e mais, e que posteriormente fez a propaganda do establishment, depois que o Hitler toma o poder. Ou seja, ele inventou essas duas coisas. Como fazer o cara chegar ao poder com marketing político e como fazer o cara se manter no poder, divulgando os seus trabalhos para manter a base
se não a base eleitoral, a base de apoio popular. Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia do Goebbels, por favor, que fique claro. E nem associando marqueteiro a nazista. Não, eu simplesmente estou fazendo a descrição de um fato histórico. Basta ler a biografia do Goebbels, as biografias do Goebbels, que fica claro isso. Outra coisa que fica claro é que o marketing político não mudou muito, até, penso eu, a eleição de um cara chamado Barack Obama. Ali na eleição do Barack Obama, a internet passa a ser uma coisa absolutamente decisiva. O Obama faz uma campanha digital como nunca houve antes na história das grandes democracias. Depois, um outro ponto de inflexão, que é o Cambridge Analytica, que é a primeira vez que as redes sociais são utilizadas para dirigir discursos para determinados grupos. O Chris Willey, que é um dos caras que conceberam aquele método para o Cambridge Analytica, dizia o seguinte: é quase como se tivesse um demônio falando no ouvido de cada um dos eleitores com um discurso sob medida para cada um dos eleitores. Porque o algoritmo lê as preferências. E está cada vez mais assim, né?